Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E hoje vamos atualizar a lista dos clubes brasileiros que mais conquistaram Copas, considerando apenas Copas de caráter nacional e internacional. Então antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal para não perder nada do que for postado. Lembrando que apenas competições oficiais com chancela da CBF, CBD, FIFA e Conmebol foram levadas em conta no levantamento. Então muitas competições de caráter amistoso e tidas como torneio de pré-temporada foram desconsideradas. Além disso, copas regionais como Torneio Rio-São Paulo, Copa do Nordeste, Copa Verde, dentre outras, também ficaram de fora do levantamento. Vamos começar listando os clubes que conquistaram apenas uma Copa oficial, seja ela nacional ou internacional. Em 1982, o América do Rio foi campeão do Torneio dos Campeões sobre o Guarani. Em 1991, o Criciúma ganhou a Copa do Brasil sobre o Grêmio. Em 1993, o Botafogo ganhou a sua única Copa oficial, que foi a Copa Conmebol sobre o Peñarol. Em 1999, em final ganha sobre o Botafogo em pleno Maracanã, o Juventude conquistou o maior título de sua história, que foi a Copa do Brasil. Em 2002, o Paysandu venceu a Copa dos Campeões regionais sobre o Cruzeiro, e graças a essa conquista, disputou a Libertadores de 2003. Em 2004, o Santo André surpreendeu o Flamengo no Maracanã e conquistou a Copa do Brasil. Em 2005, foi a vez do Paulista de Jundiaí levar a melhor sobre o Fluminense e conquistar a Copa do Brasil. Em 2008, o Sport reverteu uma ótima vantagem do Corinthians nas finais da Copa do Brasil e conquistou o título da competição. Em 2016, a Chapecoense levou o título da Copa Sul-Americana, mesmo sem ter disputado as finais contra o Atlético Nacional da Colômbia. E o motivo, como todos vocês sabem, foi por conta do grave acidente aéreo. O Fluminense, oficialmente em toda a sua história, só ganhou 2 títulos de Copas. A primeira em 1952, que foi a Copa Rio Internacional, competição que reuniu clubes da América do Sul e da Europa. Essa Copa, ganha sobre o Corinthians, levanta vários questionamentos sobre a sua oficialidade. Mas como o Palmeiras reivindica o direito de título internacional perante as entidades do futebol, nada mais justo que considerar também a Copa Rio do Flusão. A outra Copa foi a do Brasil em 2007, e a conquista foi ganha sobre o Figueirense. Em 2016, o clube ganhou a Copa da Primeira Liga, mas como ela não teve chancela da CBF, foi considerada como uma competição de caráter amistoso. O Atlético Paranaense é um dos clubes que vem se destacando bastante nos últimos anos, com conquista de títulos nacionais e internacionais. Na sua sala de troféus, o Furacão conta com 4 títulos de Copas. A primeira conquistada em 1999, que foi a seletiva para a Libertadores, competição nacional vencida sobre o Cruzeiro e disputada apenas naquele ano, com o grande campeão ganhando vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Em 2018, o Atlético conquistou seu primeiro título internacional, que foi a Copa Sul-Americana sobre o Júnior Barranquilla. Em 2019 vieram mais 2 Copas. A primeira foi a Levain Cup, a antiga Copa Suruga, que reúne o campeão da Copa da Liga Japonesa contra o campeão da Copa Sul-Americana. E diferente do que muita gente acha ou diz, a competição é sim oficial e não amistosa, já que conta com o carimbo e oficialidade da Conmebol. Meses após vencer a Levain Cup, o Furacão ganhou a Copa do Brasil sobre o Internacional. Com 5 títulos, o Vasco é o segundo clube do Rio de Janeiro que mais conquistou Copas, sendo 4 de caráter internacional e apenas uma nacional. A primeira foi o Sul-Americano de Clubes de 1948, competição essa que foi a primeira de caráter internacional do nosso continente. Em 1953, o Vasco venceu o Octogonal Rivadavia Correia Meyer, que foi a terceira edição da Copa Rio Internacional. E como foi explicado em outro vídeo, a competição em 53 mudou tanto de nome quanto de troféu. Em 1998, ano do seu centenário, o clube ganhou a Copa Libertadores sobre o Barcelona de Guayaquil. Em 2000, em 3 jogos pra lá de emocionantes, o Vasco venceu a Copa Mercosul sobre o Palmeiras. Já em 2011, em final vencida sobre o Coritiba, o Vasco ganhou a sua única Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tem ao todo 7 títulos de Copas oficiais, sejam elas com a chancela da CBD, CBF ou Conmebol. Em 1937, o Galo foi campeão dos campeões do Brasil, e esse torneio, que reuniu ao todo 6 clubes, foi disputado no método de pontos corridos. Em 1978, novamente o Atlético foi campeão dos campeões, e essa Copa reuniu 3 dos 5 vencedores do Campeonato Brasileiro até aquele ano. Na final, o Galo superou o São Paulo.
Em 1992 e em 1997, o Galo foi bicampeão da Copa Conmebol, e nas finais o clube superou Olímpia do Paraguai e Lanús da Argentina, respectivamente. Em 2013 veio o maior título de sua história, que foi a Copa Libertadores, enquanto que em 2014 o clube foi campeão da Recopa Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil, superando na final ninguém menos que o arquirrival, o Cruzeiro. O Corinthians está atrás dos 3 grandes rivais do estado de São Paulo em número de Copas, com a primeira tendo sido a Supercopa do Brasil de 1991, vencida sobre o Flamengo. Em 1995 veio a sua primeira Copa do Brasil, ganha sobre o Grêmio, título esse que voltou a ganhar em 2002 sobre o Brasiliense e em 2009 sobre o Internacional. Em 2000 e em 2012, o Timão foi campeão do mundo, e nas finais o clube superou o Vasco e Chelsea da Inglaterra, respectivamente. Em 2012, em histórica final contra o Boca Juniors, o Corinthians ganhou a sua primeira Copa Libertadores, e se não bastasse, de maneira invicta. Já em 2013, o clube venceu a Recopa Sul-Americana em final contra o arquirrival, o São Paulo. Assim como o Corinthians, o Internacional também conta com 8 títulos de Copas em sua sala de troféus, a maioria absoluta Copas Internacionais. A primeira conquista foi a Copa do Brasil de 1992, e na final o Colorado superou o Fluminense. A partir de 2006, o Inter empilhou taças internacionais, começando com a conquista da Libertadores sobre o São Paulo, e meses mais tarde foi a vez de conquistar o mundo sobre o Barcelona. Em 2010, o clube voltou a vencer a Libertadores e na final o adversário superado foi o Chivas do México. Em 2007, contra o Pachuca, também do México, e em 2011 contra o Independiente da Argentina, o Internacional foi campeão da Recopa Sul-Americana. Em 2008, o clube venceu a Copa Sul-Americana sobre o Estudiantes, enquanto que em 2009 foi campeão da Copa Suruga Bank sobre o Oita Trinita do Japão. O Palmeiras nos últimos anos vem sempre brigando na parte de cima nos campeonatos que disputa, entrando como favorito em todas as competições. Recentemente, o clube conquistou vários títulos de Copas, somando até o presente momento 9 títulos. Em 1951, o clube venceu a Copa Rio, e como já citado anteriormente, a competição teve caráter internacional, pois reuniu clubes da América do Sul e da Europa, e para muita gente, a Copa é tida como um título de Mundial de Clubes. Em 1998, o clube venceu tanto a Copa Mercosul quanto a Copa do Brasil, e em ambas as competições o Palmeiras derrotou nas finais o Cruzeiro. Em 99 e em 2020 foi a vez de ganhar a Copa Libertadores, e nas finais o Verdão derrotou o Deportivo Cali da Colômbia e Santos respectivamente. Em 2000, a Copa dos Campeões Regionais foi outro título conquistado, e na final o adversário superado foi o Sport. Em 2012 contra o Coritiba, em 2015 contra o Santos e em 2020 contra o Grêmio, o Palmeiras ganhou mais 3 Copas do Brasil. O Santos soma 10 Copas conquistadas até o presente momento, a última e mais recente a Recopa Sul-Americana de 2012 vencida sobre a Universidade de Chile. Em 1962 sobre o Peñarol, em 63 sobre o Boca Juniors e em 2011 mais uma vez sobre o Peñarol, o Peixe conquistou a Copa Libertadores. Em 62 sobre o Benfica e em 63 sobre o Milan foi quando o clube foi bicampeão do Mundial Interclubes. Em 68, mais 2 Copas foram conquistadas. A primeira foi a Supercopa Sul-Americana dos Campeões Intercontinentais, competição disputada no método de pontos corridos e que reuniu também Peñarol e Racing, os outros clubes que na época haviam sido campeões da Copa Intercontinental. Com a conquista da Supercopa, o Santos ganhou o direito de disputar a Recopa Intercontinental contra a Internazionale de Milão, e o título veio após derrotar os italianos por 1-0. Em 1998, contra o Rosário Central da Argentina, o clube foi campeão da Copa Conmebol. Já em 2010 foi quando o Santos ganhou a sua única Copa de caráter nacional até o presente momento, e em final vencida sobre o Vitória, o título foi o da Copa do Brasil. Assim como o Palmeiras, o Flamengo também vem sendo um bicho-papão no futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, com o clube somando até então 12 títulos de Copas. Em 1981 foi quando o Flamengo ganhou a sua primeira Libertadores, e na final o adversário foi o Cobreloa do Chile. Também em 81 foi quando o Mundial Interclubes foi conquistado, e na final o rubro-negro derrotou o Liverpool. Em 2019, numa final emocionante contra o River Plate, o segundo título da Libertadores foi conquistado. Em 1990 contra
contra o Goiás, em 2006 contra o Vasco e em 2013 contra o Atlético Paranaense, o clube conquistou as suas 3 Copas do Brasil. Em 1996, em final contra o São Paulo, o Flamengo foi campeão da Copa Ouro Comembol. Em 2001, em mais uma final contra o Tricolor Paulista, o Flamengo venceu a Copa dos Campeões Regionais. Em 99, contra o Palmeiras, foi quando o Mengão venceu a Copa Mercosul. Em 2020, sobre o Independiente del Valle do Equador, o clube ganhou a Recopa Sul-Americana. Já em 2020, contra o Atlético Paranaense e em 2021 contra o Palmeiras, o Flamengo foi bicampeão da Supercopa do Brasil. Empatado com o Flamengo, o São Paulo aparece na segunda colocação dos maiores vencedores de Copas do futebol brasileiro. E curiosamente, todos os 12 títulos do tricolor são conquistas internacionais. Em 1992 contra o Newell's Old Boys, em 93 contra a Universidade Católica do Chile e em 2005 contra o Atlético Paranaense, o clube foi tricampeão da Copa Libertadores. Nos mesmos anos, o São Paulo venceu também o Mundial de Clubes, o de 92 sobre o Barcelona, o de 93 sobre o Milan e o de 2005 sobre o Liverpool. Em 1993 sobre o Cruzeiro e em 1994 sobre o Botafogo foi quando o clube conquistou a Recopa Sul-Americana. Ainda em 94, o São Paulo, com um time repleto de garotos, foi campeão da Copa Comembol sobre o Peñarol. Em 1993, em final contra o Flamengo, o título da Supercopa Libertadores foi conquistado. Em 1996, a Copa Master da Comembol, torneio que reuniu todos os vencedores da Copa Comembol, foi mais uma taça internacional abocanhada pelo tricolor, e na final o clube derrotou o Atlético Mineiro. Já a Copa Sul-Americana de 2012 foi a última taça conquistada pelo clube. E empatados com 13 títulos cada até o presente momento estão Grêmio e Cruzeiro, os reis de Copas do futebol brasileiro. O tricolor gaúcho em 1989 sobre o Sport, em 94 contra o Ceará, em 97 contra o Flamengo, em 2001 contra o Corinthians e em 2016 contra o Atlético Mineiro, foi pentacampeão da Copa do Brasil. Em 1983 contra o Peñarol, em 95 contra o Atlético Nacional e em 2017 contra o Lanús, foi tricampeão da Copa Libertadores. Em 1996 e em 2018, o Imortal foi 2 vezes campeão da Recopa Sul-Americana e em ambas as finais o adversário superado foi o Independiente da Argentina. Em 1983, o clube foi campeão do mundo sobre o Hamburgo da Alemanha. Em 1990, o Imortal conquistou a primeira edição da Supercopa do Brasil sobre o Vasco. Em 1995, o clube jogou e foi campeão da Copa Sanva Bank, competição semelhante à Copa Suruga Bank disputada atualmente. Na ocasião, o tricolor ganhou o direito de disputa graças ao título da Copa do Brasil de 94, e na final, o adversário superado foi o campeão japonês Verde Kawasaki. Muitos questionam a oficialidade da competição, mas no próprio site do Grêmio há uma menção onde destaca que a Copa foi promovida pela Federação Japonesa e pela CBF. Das 13 Copas do Cruzeiro, 7 são de caráter internacional e 6 de caráter nacional. E todas as nacionais são títulos da Copa do Brasil. Em 1993, o rival derrotado foi o Grêmio. Em 96, foi a vez do Palmeiras amargar o vice. Já em 2000, quem perdeu o título dos minutos finais foi o São Paulo. Em 2003 e em 2017, o Flamengo amargou um bivice para a Raposa. Em 2018, o hexacampeonato e hegemonia da Copa do Brasil foi confirmada em final contra o Corinthians. Em 1976 e em 97, o Cruzeiro foi 2 vezes campeão da Copa Libertadores, superando River Plate e Sporting Cristal, respectivamente. Em 1991 contra o River Plate e em 92 contra o Racing, o clube foi bicampeão da Supercopa Libertadores. Em 95 contra o São Paulo, o título conquistado foi o da Copa Ouro Comembol. Ainda em 95, a Copa Master da Comembol sobre o Olímpia do Paraguai foi outro título conquistado. A Recopa Sul-Americana de 98, curiosamente disputada em 99, foi mais um título do Cruzeiro ganho sobre o River Plate. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e antes de me despedir, peço mais uma vez que deixem o seu like e o seu comentário.